Vamos começar então. Então vamos lá, desligando os microfones. Iniciando sempre com a oração, nossa religação com o Pai, através dos pensamentos, das emissões mentais, cujo nosso desejo é chegar o mais próximo possível desse Pai misericordioso. Em primeiro lugar, agradecendo pela vida física, pela existência espiritual, pela família, pelas possibilidades sociais de trabalho, de estudos, de aprendizado, pelos meios de comunicação que hoje resolvem o fato de não podermos, Senhor, ainda com segurança estarmos nos reunindo fisicamente. Queremos agradecer, enfim, pela misericórdia divina que possibilita a todos nós aqui no planeta os recursos necessários à nossa sobrevivência com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais possibilidades de saúde, de aprendizado, de melhoria, de crescimento. E pedir sempre por aqueles que não procuram melhor conhecer a verdadeira finalidade da vida física, que não procuram conhecer a realidade espiritual e levam a vida como se a vida fosse sem maior significado, levando aos extremos os prazeres, a ganância, os horrores das guerras, das disputas, causando tanta dor, tanto sofrimento para todos. Mas enfim, Senhor, somos todos irmãos, todos num processo único de necessidade de aprendizado e de crescimento. Então cabe-nos o perdão, cabe-nos a compreensão, a indulgência, a misericórdia, cabe-nos a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro, para que saibamos entender melhor o que se passa em cada coração e assim ter mais condições de ajudar naquilo que pudermos, dentro dos nossos limites de conhecimento e de amadurecimento espiritual. Então, sempre agradecendo muitas oportunidades, pedimos o amparo necessário dos irmãos espirituais mais próximos de nós, de nossas casas, inclusive, de nossos anjos guardiães, espíritos familiares, protetores, para começarmos a nossa atividade. Que assim seja. Pois bem, conforme anunciado, o tema Teu Lugar na Vida. É mais uma das reflexões necessárias, tá? Para que nós saibamos nos reconhecer e saibamos nos colocar nas devidas posições dentro das tarefas, das atividades, das escolhas, ou mesmo, até mesmo das obrigações sociais que temos que dar conta. Do nosso livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, interpretando o capítulo 7, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus destacou que quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Tá? Então Jesus, na sua sabedoria divina, deixou esse recado há 2000 anos para nós, para que nós nos esforcemos para, nos conhecendo cada vez mais, saibamos ocupar o nosso verdadeiro lugar em todas as situações que se deparam. Tá certo? Então Hamed vai dizer o seguinte: querendo ilustrar suas prédicas, como sempre de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, como os convidados de uma festividade se
se comportavam precipitadamente, na ânsia de tomar os lugares principais da mesa, com isso desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. Qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa a grande proposta feita pelo mestre nesta parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Pergunta Hamed. Ou influências externas que levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tá? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Nada pior do que te sentires deslocado na escola, profissão, círculo social, ou mesmo entre familiares. Por que deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma? Essa inadaptação que sentes é fruto de teu deslocamento íntimo por não acreditares em tuas potencialidades. Acha-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas de tua própria essência. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando frequentemente os outros como responsáveis pela tua inadequação e conflitos, porque não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias, te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. Porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são, quase na totalidade, frutos do consenso que fizeste do somatório de conselhos e palpites vários, estarás sendo, a partir desse instante, convidado a sentar no teu real lugar, na mesa da existência. Por fim, perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões e o quanto de participação tens nas tuas opções vivenciais. No exame da máxima, entre aspas, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado, fecha aspas, vale considerar que não é a postura de se, abre aspas, dar ares, fecha aspas, de humildade, ou a de se rebaixar de forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena da tua localização dentro de ti mesmo. Sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como, abre aspas, olhar as coisas como elas são realmente, fecha aspas, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que tu serás tu mesmo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas. Ou seja, na visão médica, né, na literatura médica, auscultar é escutar o que se passa dentro do ser, né? Usando os ouvidos ou, se eu não me falha o nome aqui, é o estetoscópio, né? Então, ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Vale considerar que, por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto e depois concluímos o restante a nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam
de nossos objetivos. Quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida, e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. Né? Então é mais um tema, né, muito direcionado às nossas necessidades, já várias vezes aqui, né, conversadas, trabalhadas, tá? Mas vamos lá, tá? Começando pelo início mais importante de todos, o caminho mais importante, vamos dizer assim, iniciando pelo caminho mais importante, a compreensão de que somos espíritos únicos. O que é ser um espírito único? Tá, gente? É o que parece ser mesmo. Nós não nascemos para ser cópia de ninguém. Nós nascemos para ser nós mesmos, tá? E por que muitas das vezes nós não conseguimos ser nós mesmos? Por que às vezes somos frutos da vontade alheia? Por que às vezes somos frutos do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros querem? Por que isso acontece? A resposta está aqui mesmo, né? Porque nós não acreditamos em nós mesmos. O dia que passarmos a acreditar em nós mesmos, vamos descobrir o nosso verdadeiro potencial, que é único no universo. Tá? Outra coisa assim, vamos dizer assim, né, uma curiosidade necessária. Por que eu preciso ser único no universo? Traduzindo isso de outra forma, nós adquirimos experiência evolutiva com o nosso próprio esforço. Não é com o esforço dos outros, é com o nosso. Não é pelo interesse dos outros, é pelo nosso próprio interesse. Então, quando nós falamos na evolução espiritual, aí a gente vai entender melhor, né? Por que somos únicos? Porque nós, cada um de nós, tem um processo próprio de entendimento, de execução, de análise, de planejamento, que nunca será exatamente igual a de ninguém, tá? Podemos até, em muitas situações, padronizar gostos, padronizar objetivos, padronizar isso, padronizar aquilo, porém, é apenas uma necessidade ou uma convenção. Não é uma realidade profunda, tá? Porque mesmo as pessoas que vivem padronizadas, elas são diferentes umas das outras. Não tem como ser todo mundo igual. Não tem como uma nação construir, né, na cabeça das pessoas que todos têm que ser igualzinhos e todos vão ser igualzinhos. Não existe isso. Obedecem regras, cumprem determinadas obrigações, por isso parece que são robozinhos. Mas não são robozinhos, são espíritos individuais. Né? Por algum motivo, geralmente são obrigados a serem robozinhos, né? Parecer que são robozinhos. Mas não são, na verdade não são. Tá? Tanto é verdade que qualquer um de nós aqui já pode ter vivido em outras vidas situações, né, onde éramos absolutamente leais ao que os outros mandavam, ao que os outros queriam, certo? Mas de encarnação em encarnação a gente foi aprendendo a conquistar a nossa própria liberdade de pensar e de agir, de querer, né, de ter os próprios gostos, as próprias tendências, tá? Porque isso, na verdade, é um potencial nosso.
Mas tá bom, agora eu quero saber o seguinte, o que isso quer falar para mim em termos de um trabalho espiritual, de uma casa de trabalho espírita? O que isso quer dizer para mim? Primeiro lugar, tá? Quem trabalha com Cristo zela pela libertação espiritual. Portanto, quem trabalha com Cristo não obriga ninguém, né, a ser robozinho. Não obriga, tá? Quem trabalha com o Cristo educa e se educa, ajuda e é ajudado, doa e recebe. Então, quem trabalha com o Cristo é uma criatura que sabe dividir. Certo? Dividir para somar, né, Marquinhos? Sabe dividir para somar, tá? Quem trabalha com Cristo, certo? Ah, mas tem lugar que trabalha com Cristo, tudo, mas tem, né, certas limitações e todo mundo é obrigado a seguir aquilo. Depende do porquê, qual é a análise que a gente precisa fazer mais profunda para entender isso, tá? Tem algumas pessoas que, até um determinado momento, se você não tratá-las com mais rigor, ela bagunça todo o restante. Ela faz com que o trabalho degringole. Então, tem determinadas pessoas que, até um determinado ponto, você tem que tolher um pouco a liberdade dela, por um tempo. Até que ela aprenda que ela está num local onde todos dependem de todos. E, principalmente, o trabalho necessita da harmonia de todos. Então, uma pessoa desarmônica acaba com o trabalho, dificulta tudo, né? Então, por um tempo, às vezes é preciso colocar um pouco de limites, vamos dizer assim, um pouco de regras. E essas regras vão se afrouxando naturalmente à medida que as criaturas começam a perceber que elas estavam erradas em relação ao conjunto. Quando ela começa a perceber e mudar o seu pensamento, suas atitudes, obviamente que as regras voltam a se afrouxar, né? Isso eu estou falando de casas espíritas, espiritualistas, tá certo? Qual o segredo do sucesso de um trabalho com o Cristo? A união. Mas além da união, mais o quê? A dedicação. Mais o quê? O respeito. Mais o quê? A sinceridade. Mais o quê? Basicamente, o principal de todos, a humildade, né? Quem é verdadeiramente humilde tem consciência plena de que, por melhor que faça e por mais que saiba, ainda não é perfeito. Entendeu? Então, a humildade, a gente precisa considerá-la num sentido mais amplo, tá? É a criatura que conhece os seus limites, sabe que pode muito fazer, mas que ainda não faz tudo, não pode tudo. Então, ela sabe dos seus limites, ela sabe do seu potencial, mas ela sabe dos seus limites, tá? E ela age segundo um controle mental, psicológico que ela tem sobre si mesma. E é isso que Hamed trouxe aqui para a gente hoje. A necessidade de nós nos identificarmos como seres únicos, a necessidade de nós nos identificarmos como seres que têm todo o direito de ter vontade própria, de buscar determinados conhecimentos de acordo com o nosso gosto, nosso interesse, nossas intuições, nos colocarmos na posição de filhos de Deus, João, que estamos em processo. Oi? Desculpa te interromper, mas tá dando uma interferência no seu microfone aí. Afasta ele um pouquinho para ver se melhora. Fala aí. Tá. Então, nos colocarmos na posição de filhos de Deus, tá? Com a necessidade de ouvirmos a voz de Deus no nosso íntimo, que os espíritos chamam de consciência, tá? Deixa eu falar aqui uma das visões sobre consciência que a gente trabalha no mundo, no conhecimento espiritual. Consciência é o somatório dos nossos aprendizados, que incluem erros e acertos ao longo de muitas encarnações. Então, quanto mais estamos prestando atenção nos nossos erros e acertos,
mais temos consciência. Portanto, quanto mais temos consciência, mais temos experiências, mais temos capacidade de ouvir a voz de Deus dentro de nós. Não sei se vocês vão entender isso de qual maneira como eu entendo, tá? Então você tem que ter mais responsabilidade, mais respeito por si mesmo, mais amor por si mesmo, valorizando assim o acumulado de experiências boas e não boas ao longo da trajetória evolutiva. Isso chama-se consciência. Portanto, uma consciência mais trabalhada tem mais condições de manter contato com o mundo espiritual. Podemos dizer Deus, podemos dizer Jesus, podemos dizer bons espíritos. Então, quem tem a consciência mais bem trabalhada tem mais condições de ouvir a voz de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Portanto, nós temos que dar valor, não é? Ao amor por nós mesmos, não de forma egoísta, sempre falando isso. Temos que dar mais valor ao respeito por nós mesmos, não de forma egoísta, tá certo? Para que possamos repassar isso aos nossos irmãos, tá? O que temos de melhor por nós de forma não egoísta será exatamente o que teremos pelos nossos irmãos, tá certo? Então é preciso pensar nisso, trabalhar muito isso. Quem quer se dedicar ao trabalho espiritual, né, com a espiritualidade, quem quer trabalhar orientando, ajudando, auxiliando os irmãos encarnados e desencarnados em sofrimento, tem que pensar, raciocinar e trabalhar muito isso dentro de si. Tem que se autodescobrir. Como disse o Hamed aqui no tema, né? Tem que encontrar o teu lugar na vida, tá? Uma pessoa que procura encontrar o lugar dela na vida, como aqui vimos no estudo, tá certo? Ele não será mal interpretado. Tudo bem, de vez em quando, né, aparece aí um rebelde, né, que através do processo da inveja vai falar mal, mesmo daquele que está fazendo um trabalho magnífico. A gente sabe disso, isso acontece. Mas é assim mesmo. Então, se queremos, né, ajudar, se queremos compartilhar, se queremos ser bons exemplos, se queremos passar segurança, se queremos passar otimismo, tá? Para os irmãos encarnados ou desencarnados em sofrimento, nós temos que saber encontrar o nosso lugar na vida, tá? Saber quem somos, qual é realmente o motor principal que nos movimenta por dentro, tá? Será que o que me movimenta por dentro, mais forte, com mais poder, né, é o lobo bravio ou é o lobo dócil, né? E aí a gente vai saber o que a gente está alimentando mais, né, Marquinhos? Então, assim, é maravilhoso quando a gente aprofunda conhecimentos, né, sobre os ensinos do Cristo. Claro que nenhum de nós na Terra ainda está em condições de entender o Cristo plenamente. Ainda não estamos plenamente capacitados para isso. Mas quando conseguimos alguma coisa, já é muito significativo, né? Então, esse irmão maior aí, esse Jesus de Nazaré, esse querido Cristo planetário, né? Tão amoroso, tão fraterno para conosco, tão dedicado a nós, tá? Independente da nossa evolução espiritual, da nossa teimosia, dos nossos erros e deslizes, ele sempre deixa um recado magistral, né? Sempre traz orientações magistrais, tá? Mostrando para nós aquilo tudo que a gente precisa saber. E que muitas vezes até já tem condição de saber há muito tempo, mas como é uma questão de olhar para dentro de si mesmo e se autoanalisar, muitas das vezes nós não queremos fazer isso, tá? Então o Hamed foi muito feliz aqui quando ele disse isso. Vamos parar de culpar os outros pela nossa infelicidade, pelos nossos fracassos. Tudo aquilo que nos faz infeliz, tudo aquilo que nos faz fracassar, é responsabilidade nossa mesmo. É a nossa incapacidade, na verdade, de nos autogovernarmos, de nos auto-aprimorarmos.
falta coragem, falta desprendimento, falta acreditar em nós mesmos, né? Pode ser uma supervalorização dos outros, apenas dos outros. Então é preciso que a gente compreenda isso em nós, tá certo? É preciso. Então, assim, nós vemos aí alguns dos nossos irmãos mais adiantados um pouco, né? Mesmo estando encarnados, que se doam tanto por amor, né? Se sacrificam tanto, chegando ao ponto, dependendo da evolução do que ele atingiu, chegando ao ponto de sacrificar a sua vida, quase que 100%, para poder estar ao lado dos mais necessitados, doando-se inteiramente por amor, né? Obviamente que tem que estar bem preparado para fazer isso, senão fracassa, e a maioria de nós não está bem preparado, né? Então a gente tem que aprender a se preparar, tá? Mesmo porque, para onde estamos indo, que é para a perfeição espiritual, né? A perfeição requer a divisão tão bem feita, tá? Que o próximo e nós somos um. Perde a duplicidade, né? Passa a ser uma única criatura. O próximo será tão importante para mim quanto eu sou. A felicidade do próximo é a minha própria felicidade. A dor do próximo é a minha dor. A infelicidade do próximo é a minha infelicidade. Então, quando a gente chega nesse nível evolutivo, por amor verdadeiro, é indício de que nós estamos realmente, né, alcançando os limites que o planeta Terra nos permite atingir em termos de evolução. E daí para frente só teremos mais evolução em mundos mais adiantados. Tá? Ou, né, conforme os missionários têm pedido ultimamente, poderiam ir para mundos mais adiantados, mas sabendo que a dor aqui é tão grande ainda, as dificuldades são tantas, pedem permissão às leis divinas, né, a Deus, a Jesus, e ficam como espíritos nos ajudando, né, do mundo espiritual. Mas o conhecimento está chegando para nós, né, aos poucos, de forma muito clara, tá? Fácil de comprovar isso que a gente fala aqui, porque existem inúmeros livros de altíssima qualidade para se ler. Existe hoje a internet, procurando com respeito e consideração, inúmeros irmãos habilitados a falar sobre isso, né, a ensinar também. E não importa, né, em qualquer atividade que nós venhamos a realizar com os irmãos espirituais, sempre haverá vários irmãos espirituais falando das mesmas coisas, às vezes numa linguagem um pouco diferente, mas a essência deles é a mesma, o ensinamento é o mesmo. Portanto, nós vamos ter as condições ideais de aprendizado em qualquer lugar, onde haja realmente o coração trabalhando em nome do Cristo, tá? Para o bem de todos nós. Isso aí, Marquinhos, vamos lá. Dividir espaço agora. João, esse tema aí fica bem dinâmico, mas eu acho que acaba sendo referente a um processo individual, né? Porque quando a gente, né, pensa qual o teu lugar, isso chama por uma localização, né? E não é uma localização eu, Marcos, na Vila Veste, em Mendes, RJ. É uma localização muito mais ampla, né? Eu penso que no conectar com outros seres, e se a gente expandir um pouco mais, se a gente tiver a mente mais ampliada para o universo, né? Nós que acreditamos que a vida não se resume só, né, encarnados aqui na Terra, a gente, ao mesmo tempo que a gente se vê como uma areinha no deserto, né, você pode ir para um outro polo também e se ver como um ser grandioso de luz, com uma missão maior ainda, né, porque eu
Eu uma vez ouvi a pergunta assim, né, qual o seu propósito de alma? E essa pergunta, ela me persegue até hoje, porque parece que quanto mais a gente vai se encontrando, mais amplo vai ficando o leque de opções, né? E quanto mais consciente você vai se tornando, acho que mais amplo também fica o seu propósito, porque quando você pensa numa caixinha, né? Você traça aquela meta, né? Aquele objetivo do tamanho da caixinha. E nós que estamos procurando, né, a evolução, essa expansão, e a gente estuda para isso, né? Inclusive esse nosso espaço aqui é bem bacana por conta disso. A proporção vai ficando maior. E cada vez mais eu fico me chamando para reflexão, né? Com essa pergunta, qual o meu propósito de alma? E essa pergunta eu acho que todo mundo deveria se fazer, porque a gente acaba descobrindo que muitas das coisas que a gente tinha como verdade não é o que a gente realmente queria. E essa pergunta chama a gente para uma busca, chama para um processo evolutivo. E o teu lugar na vida, eu acho que tem a ver com isso, João. Dá para utilizar muito bem dessa forma de eu sou o Marcos, pai do Luca, do Ben, da Maria, sou proprietário da Med Saúde e moro em Mendes. Não, eu não posso pensar só assim. Isso eu acho que eu continuaria pensando na caixinha. E quando você costuma cutucar a gente com essa fala, né, de que nós somos seres do universo, né, da amplitude do espírito, que nós estamos aqui só utilizando o corpo físico. Mas eu acho que se a gente for tentar expandir para esse propósito, João, a gente pira, a gente ainda não tem essa capacidade de, com tranquilidade, se localizar como um ser do universo, não. A gente ainda está tentando se localizar na Terra, encarnado, incorporado nessa matéria aqui. Então, se a gente conseguir dar o primeiro passo de se localizar como um espírito, eu no momento, eu, Marcos, né, eu estou encarnado como Marcos, um espírito na Terra. Já vai me dar um trabalho danado, João. Então, assim, o teu lugar na vida, acho que a gente podia começar assim, qual é o teu lugar na vida terrena, nesta encarnação? Porque é muito amplo. Eu não consigo jogar nessa amplitude toda ainda não. É isso. Tá, Marquinhos, mas aí nós temos que fazer duas considerações, tá? Independente de no caso de vocês, a maior parte de que está ligado aí no momento, né, no estudo, serem umbandistas, tá? Independente, não importa se é umbandista ou se não é, não importa. O que importa é o seguinte: nós, antes de reencarnarmos, certo? Assumimos esse compromisso. E não é um compromisso pequeno, não, é um compromisso gigantesco. Por quê? Porque é da vontade do Cristo, através de inúmeros processos já conhecidos, que o homem da Terra se desagarre, desapegue do passado de violência, de selvageria, de brutalidade, e comece a viver a realidade espiritual, ou seja, uma vida mais, né, comparada com o passado, uma vida mais light, mas que em termos de responsabilidade é infinitamente de maior responsabilidade. Então, sabendo disso, a gente reencarnou com esse propósito, tá? Dependendo, né, da cultura anterior, das reencarnações anteriores, uns de nós veio pedir para vir para a Umbanda, outros pediram para vir para a doutrina espírita, né? Outros preferiram trazer o compromisso deles para dentro das igrejas evangélicas, católicas e outras denominações que tem por aí, vamos dizer assim, tá? Outras seitas e tal. Então, na verdade, quando a gente
vem aqui na Terra e bate na porta do conhecimento espiritual, do trabalho espiritual, isso significa que a gente veio com esse compromisso, tá? Então já é o primeiro ponto aí, a gente veio com esse compromisso, então tem que se esforçar nele. Segundo ponto, né? Implantar o reino de Deus na Terra. Nós somos ajudantes do Cristo, representantes do Cristo na Terra, tá? Eu posso olhar para você e dizer assim, Marquinhos, você é um representante do Cristo na Terra. Você vai dizer para mim assim, caramba, não fala isso não, cara. Não tenho a mínima condição para isso. Claro que tenho. Assim como eu também vou dizer, eu também não tenho a mínima condição para isso, mas eu tenho essa responsabilidade. Então, se nós somos representantes do Cristo na Terra, nós temos que falar a linguagem do Cristo. E o Cristo não falou para a carne e o osso. O Cristo falou para o espírito imortal. Entendeu? Provisoriamente na carne e osso. Mas tudo que ele ensinou foi para o espírito imortal. Até o pessoal questiona muito isso. Mas por que a gente tem que reencarnar? Se somos espírito, no mundo espiritual tem de tudo, tem escola, tem trabalho, por que eu tenho que reencarnar? A gente tem que reencarnar para fixar, né? Para deixar realmente, definitivamente impresso dentro do nosso conhecimento, da nossa bagagem espiritual, tudo que a gente vem aprendendo. Claro que você aprende no mundo espiritual, claro que você evolui, claro que você se desenvolve, mas quando você reencarna, você fixa isso definitivamente, tá? Porque os desafios de quem reencarna são muito grandes. A gente se acostuma com eles, mas eles são muito grandes e são muito limitadores, entendeu? Qualquer um de nós aqui que está nesse grupo nesse momento tem muito mais capacidade do que imagina que tem, entendeu? Só que está bloqueado pelo corpo físico. E como que eu desbloqueio? Eu desbloqueio com conhecimento, né? A gente falou disso há 2 ou 3 semanas atrás. A gente desbloqueia isso com conhecimento intelectual e moral, balizados os dois, bem equilibrados, bem harmônicos. Tá? Verdade. Aí você se desenvolve e você produz cada vez mais e melhor. Tá? Então, com essas 2 considerações, a gente já reencarnou com esse compromisso. Chega aqui, a gente esquece, mas já reencarnou com ele. E somos representantes do Cristo, a gente não pode negar isso mais, tá? E isso está tão forte dentro de nós que quais são as nossas escolhas? Não vou dizer 100%, né? Mas pelo menos um pouco mais de 50%, tá? Quais são as nossas escolhas normais? Sempre o bem, sempre o bom, sempre o melhor, para nós e para os outros. Não faz mais parte do nosso cardápio ficar escolhendo as coisas piores o tempo todo. A gente já não tem mais capacidade para isso. Já superamos isso. Entendeu? Então, meu amigo, não tem jeito, tá? Carregamos a marca do Cristo conosco. Que bom, né? É isso. Que bom. A Marcinha quer falar, João. Vou fechar meu microfone aqui para ela ficar à vontade, tá? Sem empurrões. Aí a Gleice está falando. Pode ir, Gleice. Foi não. Foi. Vambora, Marcinha. Ela só escreveu. João, eu assinalei aqui 3 frases que eu achei de suma importância. A primeira é: tens escutado a voz da alma que é Deus em ti? Ou encarado teus opiniões e conceitos dos outros? O quanto nós, né, seres humanos, somos, como você disse aí, limitados, né? Com um potencial enorme, e às vezes a gente se deixa levar ou ser direcionado pelos outros, né? Pelas essas opiniões que geralmente são mal intencionadas, né? Que nos levam ao caminho que não é o esperado, né? É o não escutar aí essa voz da alma. Vós sois deuses, não é isso, Marcos? É isso mesmo, né?
qual é a tendência dos espíritos inferiores, que somos todos nós ainda? Tendência, tá? Não estou dizendo que é o nosso norte de vida, tá? Mas é tendência. Se a gente não dominar essa tendência, a gente acaba fazendo de novo. Então, qual é a tendência normal dos espíritos inferiores? É manipular, dominar, conduzir, tá? Levar vantagens, sobreviver às custas dos outros e das situações. Então, isso é uma tendência dos espíritos inferiores que não conquistaram o amor verdadeiro, né? O amor que tudo compartilha, que tudo liberta. Então, como a gente não conquistou o amor verdadeiro, a gente ainda está na transição. Se nós não tomarmos conta de nós, se não aprendermos a nos analisar para podermos nos reeducar naquilo que descobrirmos estar falhando ainda, errado, nós vamos voltar a cair nos mesmos erros do passado. Vamos querer dominar, vamos querer imprimir a nossa vontade em tudo, entendeu? Ser autoritaristas, egoístas, né? Passaremos a ver maldade em tudo novamente, entendeu? Então, fugir desse passado é um desafio evolutivo muito grande, principalmente quando você esquece e você tem que seguir o quê? A voz interior, a voz de Deus dentro de você. Foi o que o Hamed falou. Então, se a gente começa a prestar atenção nessa voz interior, peraí, eu estou com uma vontade de fazer isso, eu tenho toda a possibilidade agora de fazer isso aqui, mas eu já estou vendo que isso aqui não vai dar bom resultado, na verdade, nem para mim, nem para ninguém, né? Isso aqui não é exatamente o que meu coração está pedindo para fazer. Então, quando você começa a ouvir a voz do Criador dentro de você, é o amor verdadeiro que você possui, que é potencial seu divino, que está começando a jogar um foco de luz melhor, né? Mais forte. Aí você pensa, não vou fazer não. Para quê? Né? Vou levar uma vantagem passageira, lá na frente alguém me toma essa vantagem, alguém me toma, né, o que eu conquistei, porque o que eu conquistei não foi verdadeiro, eu sabia que estava passando a perna em alguém, eu sabia que estava levando vantagem, entendeu? Então alguém vai me tomar isso depois. Se não for na mesma encarnação, vai ser em outra, tá? É a lei de causa e efeito, né? A cada um segundo as suas obras. Então, tendo essa convicção de que é a cada um dado segundo as suas obras, a gente começa a ouvir mais a voz de Deus, que pede sempre o quê? O bem, o melhor para todos, né? Para você e para os outros, sempre, tá? Então é isso, né? Falando de limitações, falando de esquecimento, tá? A gente, igual o Marquinhos falou ali, né? Não, mas tudo é muito complicado, né? A vida aqui, ela tem umas exigências, né? Que são muito difíceis para nós. Meu Deus, eu sei disso. Mas num país igual o nosso, né? Que infelizmente até o momento quem é desonesto parece que vive melhor, que leva todas as vantagens realmente. Inclusive é protegido até pela própria lei, que deveria, né, proibir, coibir, penalizar, né? A gente tem visto aí que a lei está sendo muito favorável a quem comete erros mais graves. Então, se a gente desacreditar no nosso potencial divino, né, de fechar os ouvidos para a voz interior, nós vamos adentrar facilmente nas portas da corrupção, né? Do roubo, né? Como é que se diz? Né? De desvalorizarmos os nossos irmãos e dane-se o que acontecer com eles, o que importa é o melhor para mim. Quer dizer, então a voz interior está pedindo para você mudar isso, está pedindo para você não aceitar mais essas regras, que são, pela lei divina, são provisórias e são muito pesadas, porque vão te obrigar a corrigir isso depois, e de uma forma muito dolorosa, né, diga-se de passagem. Então você prefere sofrer um pouquinho, né, ficar naquele emprego que te paga menos, mas que te dá maior liberdade de consciência, te dá maior felicidade, porque você não se vê obrigado a ficar fazendo coisas erradas, né? Você não se vê obrigado a ficar enganando os outros, entendeu?
Então, pode te dar uma vida assim um pouco mais apertada, um pouco mais aparentemente difícil? Pode, tá? Mas nessa visão aí do aparentemente difícil, tem uma grande verdade por trás dela. Ali você está construindo a sua felicidade real, e não a felicidade ilusória que muitos estão correndo atrás delas, né? E aí o Marquinhos falando, né, poxa, mas é difícil para a gente, né, entender, aceitar, viver essa questão espiritual, que eu sou um ser do universo, né? Eu sei que é difícil, entendeu? Eu sei que é. Mas hoje em dia, gente, está cada vez mais escancarado o conhecimento amplo das coisas, sabe? Desde que a gente queira, né, tirar proveito das coisas também, porque tem gente que não sabe tirar proveito. Então, você tem inúmeros programas aí de TV, né, que falam de determinados assuntos que servem para abrir a mente da humanidade para uma vida tanto espiritual quanto uma vida universal, né? Hoje a própria ciência, que não pode provar, mas a ciência já está abrindo o caminho da prova, quando ela diz que estatisticamente, tá, é impossível ser a Terra o único planeta habitado, é impossível estatisticamente falando, né? Porque hoje se tem conhecimento de galáxias aos bilhões, de estrelas que são sóis aos bilhões de bilhões, né? Aos planetas, né, que orbitam as estrelas. É muita pretensão então, nossa, tudo, né? Então, é tudo na casa dos bilhões incontáveis. Quer dizer, então, estatisticamente é impossível você não ser um ser universal, você não ser um ser que transita por vários mundos de evoluções diferentes, em busca de crescimento, tá? Porque da mesma forma que o homem coloca no espaço, né, robozinho exploratório, naves exploratórias, telescópios para poder enxergar mais longe, o homem não está aprendendo com o universo? Entendeu? Para onde que a humanidade caminha? A humanidade está caminhando sem perceber para o infinito, gente. E o que é o infinito para nós? São as moradas, são as oportunidades, é o desenvolvimento da inteligência, da moral, é o crescimento do espírito, né, o aperfeiçoamento do espírito. Entendeu, Marquinhos? Então, é só saber analisar o que está acontecendo, né? Com qual olho crítico eu estou analisando as coisas, tá? E quando eu vejo, né, pessoas formadas nas melhores faculdades, universidades, né, do planeta, né, cometendo erros absurdos, né, em nome da vaidade, do orgulho, em nome de fazer fortuna, quando a gente vê isso acontecer pertinho de nós, tá? Aí a gente pode fazer um comparativo. Meu Deus do céu, só pode ser um espírito muito inferior, que está tendo uma chance maravilhosa, mas está jogando tudo fora, né? Enquanto uns estão em busca do infinito, porque já perceberam que lá está o futuro, no infinito, os outros estão aqui, querendo fazer, né, todo um poderio em coisas transitórias, né? Em coisas que ele não vai levar para o túmulo, né? Quando ele morrer, ele vai levar a fortuna dele? Ele vai levar toda a cobiça dele? Não vai levar nada. Tem alguns até que fazem isso, né? Enterra o carro folheado a ouro no mesmo túmulo, né? Bota, igual os antigos faziam, bota todos os escravos juntos, mortos, todas as joias, mas ficou tudo ali, ó, para os outros irem lá e roubar, e os que não roubaram pegaram para levar para museu. Entendeu? Então não adianta, tá? Então é preciso que a gente, não temos capacidade ainda total para entender, para levar isso numa boa, eu sei que não temos, mas é preciso que a gente se interesse, que a gente analise melhor as coisas, tá? Ouça com ouvidos de ouvir, conforme dizia Jesus, e veja com olhos de ver, tá? Tem muita coisa séria e boa na nossa frente, a gente não enxerga. Tem muita gente falando coisas maravilhosas e a gente não ouve. Então Jesus recomendou isso. Ouça com ouvidos de ouvir e enxergue com olhos de ver, né?
Ou seja, saia do tradicional, saia do comodismo, saia do basicão e se expanda. Você tem capacidade para perceber, para saber, para fazer, né? Hoje, basicamente, a gente está falando aqui do fazer, né? Do acreditar e do fazer. Mas, assim, nós temos um potencial, gente, imenso, inacreditável. Inacreditável para nós, né? Para o mundo espiritual, não. Por isso que a lei divina não permite que haja punições. A lei divina só permite que haja o quê? Reeducação. O que eles chamam de reeducação, nós ainda consideramos como punição. Tá? Castigo divino, não é nada disso. É reeducação. Tá? A lei divina é totalmente educativa. Nunca fugiu disso. E nunca vai fugir. Vamos lá, Marquinhos. Olha lá, alguém querendo participar aí? Fique à vontade, tá? Só abrir o microfone. Perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Marcinha, quer fazer alguma consideração aí? Em cima do que você falou antes? Então, tem mais 2 frases aqui. Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Isso é muito importante, né, João? Que tenhamos que todo ser humano, né, tenha essa consciência da importância aí de, até em alguns momentos, né, se fazer necessário isso. É lógico que o orgulho às vezes prevalece, né? O quanto é difícil para nós, seres humanos, assumirmos, né? E percebermos as nossas limitações. E até a humildade, né? É importante nesse momento. Os exaltados, né? Pode falar, João. Então, como fica bem claro, os que se elevam serão rebaixados. Quem se eleva nesse sentido são os orgulhosos, que querem sempre os primeiros lugares, querem sempre ser as estrelas. Então, nessa parábola, os orgulhosos serão rebaixados. Rebaixado como? Porque foi expulso da mesa para um outro lugar? Mas olha o sentido espiritual disso. O orgulhoso reencarna numa situação contrária. Ele vai ser perseguido, ele vai ser injustiçado, ele vai ser desconsiderado, se ele foi muito orgulhoso, tá? Então ele foi orgulhoso, se elevou, então será rebaixado. Pela lei divina, terá novas experiências dolorosas para aprender o verdadeiro lugar dele. E os que se humilham serão elevados. Os que se humilham são os humildes. Os que procuram entender o verdadeiro sentido da humildade e procuram viver essa humildade. Esses serão elevados por quê? Porque aquele que soube ser humilde, soube viver o amor, ele terá um crescimento espiritual mais acentuado, portanto, terá menos dores, menos sofrimentos, menos necessidades de provas duras, difíceis. Então, espiritualmente, ele é elevado. Ou seja, né, ele mereceu um crescimento, ele mereceu novas situações bem mais oportunas de crescimento, de libertação do que os demais. Tá? Daí a importância da humildade. Óbvio, né? Isso, exatamente. E a outra frase, falta uma. Não estamos ouvindo, hein? Tá sem som. Voltou. Agora foi. Movimentando tuas decisões e o quanto de participação tem nas tuas opiniões vivenciais. Tá dando eco? Eu não consegui ouvir a sua frase toda. Vou repetir. Movimentando tuas decisões
e o quanto de participação tem nas tuas opiniões vivenciais? Então, ali naquele momento, ele quis dizer o seguinte: ou você é uma pessoa mais amadurecida, porque ouve mais a sua voz interior, que é Deus, você acredita mais em você, então você tem experiências suas, boas ou não, elas são suas. E isso é um lado do que ele falou. O outro lado são as pessoas que se balizam pela opinião alheia, pela vontade dos outros, pelo que os outros querem. Esse daí só sofre, entendeu? Porque ele se sente sozinho no meio da multidão. Ele não dá valor a si mesmo, ele não tenta fazer por ele mesmo. Então ele não tem uma personalidade própria, conforme alguns dizem. A personalidade dele é manipulada pelos outros, pelo gosto, pela opinião, por isso, por aquilo, certo? É igual a questão do trabalho, tá? Todo mundo precisa trabalhar, ótimo. Aí eu estou desesperado, eu pego qualquer coisa, porque eu estou desesperado, estou passando necessidade, então eu pego qualquer coisa, tá? Só que você vai, consegue um emprego qualquer. Chega lá, você vê que não é nada bom para você aquilo ali. Não te traz o mínimo de interesse, não te dá o mínimo de motivação. Pode ser até que te traga desgostos verdadeiros. Aí, como é que você fica? Eu vou ficar aqui sofrendo porque eu estou desesperado, eu estou passando sufoco, ou eu vou ter coragem de assumir que aqui para mim não está bom, né? Vou ficar aqui o tempo necessário até conseguir outro, que seja o mais rápido possível, eu vou me desdobrar para conseguir outro, porque aqui realmente eu não vou conseguir nada de bom. Entendeu? Então assim, num determinado momento alguém vai dizer, você está louco, você tem que pegar o primeiro que aparece e dê graças a Deus. Outros vão dizer, né? Tudo bem, você conseguiu esse, se sustenta com esse, mesmo a contragosto, até que você consiga outro. Lute por outro. Então, toda pessoa que sabe reconhecer o que está bom para ela e o que não está bom para ela, tá? Ela sabe reconhecer pela própria experiência de vida dela, ela tem mais capacidade de se dar bem na vida, porque ela sempre vai lutar pelo melhor. Tá certo? O outro não, o outro pode se acomodar. Tá difícil, vou ficar com esse mesmo, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Entendeu? Mas só que vai ficar sofrendo, vai ficar desiludido, vai ficar revoltado, tá? A tendência é essa, né? A gente sempre pergunta, né? Em todas as épocas da humanidade, alguém gostou de ser escravo? Ninguém nunca gostou de ser escravo, né? Porque ele era obrigado a estar ali, tá certo? Então, todos aqueles que já foram escravos e que realmente souberam compreender por si mesmos que aquilo não era bom, eles reencarnaram em posição bem melhor, tá certo? Agora, todos aqueles que foram escravos e que se perderam na revolta, no ódio ou no comodismo, por medo, tiveram problemas sérios depois, tá? Eu estou falando em termos espirituais, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Porque se a gente levar para o campo apenas da humanidade, isso aí vai dar muito pano para manga, tá? Mas em termos espirituais, nós somos seres eternos e imortais, né? Melhor dizendo. Eternos a partir do momento que Deus nos criou, tá? Porque a gente nunca vai acabar, nunca vai morrer. Mas na verdade a gente tem que falar imortais. Somos imortais e crescemos a partir de todas as experiências que a lei divina nos dá, tá certo? Então todos aqueles que sabem identificar dentro de si o que é melhor e luta pelo que é melhor, vão crescer cada vez mais, tá? Mas aqueles que não sabem identificar por vários motivos, sofrem muito, se revoltam, né? E precisam depois de novas experiências amargas para ver se consegue despertar numa outra possibilidade, tá? É a lei divina, né? Sempre trabalhando para o bem de todos, tá? Usando os erros dos homens, dos espíritos, para poder ajudar os próprios espíritos, os próprios homens a evoluírem, né? A entenderem seus erros e melhorarem.
João, então o teu lugar na vida, nesse processo que nós estamos aqui, é onde a gente encontra a nossa felicidade. Né? Porque, segundo a sua fala aí, enquanto você não se encontrar, né, não se localizar, vai viver infeliz, vai viver triste, né? Sem propósito. Então, o nosso lugar na vida, resumindo, não no campo espiritual dessa amplitude que eu falei no início, mas se nós formos jogar para hoje, né, 2021, nós aqui encarnados, o nosso propósito, né, o nosso lugar na vida é onde a gente encontra a felicidade, que é um estado de espírito. Faz sentido? Faz sentido, né? É bem amplo isso, mas faz sentido sim, tá? O principal, Marquinho, não precisa assim muita coisa. O principal para a gente entender o nosso lugar na vida, tá? É que nós passemos a acreditar no nosso potencial, ou seja, no que realmente nós temos de bom, né? Que possa ser identificado e lutar por isso o tempo todo, tá? Sair da zona de conforto, o que você já tem de bom. Isso. Identifica o que você tem de bom e luta por ele o tempo todo. Não se acomoda, entendeu? Não se limite. Tá bom, né? Cheguei até aqui, tá ótimo. Não preciso de mais nada. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Ainda que você tenha limitações disso e daquilo, mas você pode continuar crescendo, se expandindo através do amor, da caridade, da fraternidade, de obras sociais, né? De trabalhos em benefício do próximo, seja ele qual for. Tudo isso é uma forma de continuar a sua expansão, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais idade, eu não tenho dinheiro, né, para investir em coisas melhores. Gente, quem falou que para investir em coisas melhores, para você que é um espírito imortal, quem falou que precisa de dinheiro? Quem falou que precisa de saúde? Quem falou que precisa de idade? O que é valor do espírito é trabalhado pelo pensamento e pelas ações. Podem ser elas grandes ou pequenas, não importa. O que importa é que obedeça à lei do amor. Só isso. Tá ok? Muito bom, João. Mais alguém aí fazer alguma pergunta, algum comentário em cima desse pensamento? Janaína, sua vez. João, o povo tá calado, hein? Eu acho que o povo tá assustado. Pode ser. Ô, João, essa busca é interessante, né? A gente consegue ficar adormecido por um bom tempo, né? Eu tô falando isso, não tô me referenciando a mim ou a você, não. Tô falando ao espírito no todo. Tô falando ao espírito no todo, né? Tá dando um eco aí. Tá me ouvindo, João? Tá, Marcinho, tá ligado. Tô. Então. Tá fechado. Eu acho que tava dando eco no do João, que era o único que tava aberto aqui. Você tá com caixinha de som aí, né, João? De repente tá saindo e tá voltando pelo seu microfone. Quando a gente... enquanto você tá adormecido, né, você não começou a despertar, você acaba... É normal, né, quando você diz aí que tá acomodado, tá bom desse jeito, o nosso cérebro acho que já joga a gente para algum conhecido, algum colega de trabalho, né, que está sem perspectiva, sem
A ambição é uma outra palavra também. Outro dia nós falamos do julgamento, né? E julgamento era uma palavra muito mal avaliada, muito mal interpretada. E a ambição também porque eu acho que nós todos temos que ter, né, a ambição por esse crescimento espiritual, ou até mesmo pelo crescimento material, né? Quando a gente fala em viver em humildade, né? Não é fazer voto de pobreza e ponto. Você tem que ter um equilíbrio, né, em todas essas suas ações e também de crescimento. Mas quando a gente começa a despertar, quando você começa a tornar, né, consciente o seu inconsciente, quando vai se abrindo, né, o véu, vai abrindo a cortina, você vai ganhando uma amplitude muito grande. Então, você esse processo de se tornar consciente é uma coisa que acaba te dando um pouquinho de medo mesmo. Você se vê se sabotando, se tolindo algumas vezes, porque o conhecimento, quanto mais você começa a descobrir, pelo menos no meu caso, né, parece que vai te dando mais fome, assim, e quando você sobe um degrau, você vê que tem mais 5, aí caramba, aí quando você acaba de subir os 5, você vê que tem mais 10, aí você sobe aqueles 10, você vê que tem mais 50, e aí vai caindo naquilo que eu falei no início, da proporção, Marcos encarnado aqui agora, e Marcos um espírito do universo, um ser estelar, um ser divino, né? Todos nós somos seres divinos. Então, eu acho que essa limitação, João, a gente tem que buscar sim, tem que correr atrás, tem que estar sempre querendo, né, se melhorar, se ampliar, se conhecer mais, se conscientizar mais. Só que tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Porque senão você disse aí que o pessoal tá com medo. Realmente, se a gente for analisar com calma, é muito mais conhecimento do que a gente imagina. Quanto mais a gente descobre, você vê que tem muito mais e muito mais. É delicado. Deixa eu fazer um paralelo com médiuns. Essa semana eu soube de um caso. A mulher médium, ela foi levada, né, para um determinado terreiro de Umbanda, onde levaram ela diretamente, né? Você vê uma pessoa médium que não conhece mediunidade, não sabe lidar com a mediunidade, foi levada diretamente para um terreiro e já colocaram ela, né, em contato com desobsessão. Ou seja, né, lidando com espíritos obsessores que causam realmente uma impressão muito ruim para quem não conhece, para quem não tem experiência. O que aconteceu? Que eu soube. Essa mulher, hoje, tem um medo terrível, né, de lidar com a mediunidade. Ela fica apavorada quando fala em espíritos trevosos. Por quê? A primeira experiência dela já foi direto, né, com uma situação delicada, entendeu? Então ela não tinha, como não tem, uma estrutura emocional adequada, tá? E aí me perguntaram o que seria o melhor num caso desses, né? Eu falei assim, olha, quem sou eu para dizer o que é o melhor? Agora, como padrão, o que a gente trabalha? Tá? Essa pessoa chega, a gente identifica que ela tem mediunidade, que ela não sabe lidar, né, tem muita dificuldade para lidar com mediunidade, a gente chega e coloca ela no grupo, para ela conhecer o grupo, fazer amizade com o grupo. E vai dando tempo a ela, vai dando ensinamentos para ela, vai dando oportunidade dela aprender, tá? Do jeito que a casa possa ajudar, a casa vai ajudando aos poucos. Então, com o passar do tempo, ela vai ganhando o quê? Confiança. Confiança no grupo, confiança nos trabalhos da casa, ela vai criando uma ambientação. Toda pessoa que tem mediunidade, cedo ou tarde, vai ter contato com espíritos. Não tem jeito.
Se não for enquanto está lúcida, vai ser durante o sono físico, em desdobramento, tá? Não tem como ela não ter contato com espíritos. Se ela é uma pessoa voltada muito para o bem, terá mais contato com bons espíritos e menos com espíritos inferiores. Mas se for uma pessoa de uma vida mediana ou de uma vida sofrida, ela vai acabar tendo contatos maiores com espíritos sofredores, com obsessores. Então não tem jeito, ela vai ter contato, certo? E aquilo que a gente até falou já no início aqui hoje. Se nós reencarnamos com essas tarefas, né, de ter o trabalho espiritual, né, de poder ajudar irmãos encarnados e desencarnados em sofrimento, se a gente veio com essa tarefa para essa encarnação, a gente tem que procurar conhecimento, a gente tem que procurar se adequar a essa realidade, porque senão vai ser muito ruim, muito difícil, que é uma realidade muito pesada, né? É muita novidade, é muito desafio ao mesmo tempo, então é uma realidade muito pesada, entendeu? Então veja bem, qualquer um de nós, né, precisamos do apoio um dos outros, por inúmeros motivos, precisamos do apoio um dos outros. Como é que vem o apoio? O apoio vem pela compreensão, quando a gente realmente quer ajudar o irmão em sofrimento, o irmão em dificuldade, né? Isso não é uma questão de gosto, gente, isso é uma questão de compromisso assumido, tá? Isso é uma questão de compromisso assumido. E compromisso assumido no bem significa compromisso com Jesus. E compromisso com Jesus tem que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Você tem que se aperfeiçoar. Tem que sair do antigo e vir para o novo, né? O novo qualificado, o novo voltado para o lado espiritual, para o lado verdadeiro da vida, tá? Então não tem jeito, cara, a gente não vai fugir disso, entendeu? Mesmo porque a nossa própria evolução, né, já está formando uma barreira muito forte, impedindo você de voltar atrás, né? A gente pode até ir devagar para frente, mas vai continuar indo para frente, não tem jeito mais, né? É impossível, quem conheceu o Cristo um pouquinho, quem conhece um pouquinho da realidade espiritual, não volta mais para trás, gente, não volta, tá? Só se sofrer mesmo uma obsessão daquelas gigantescas que perca o controle sobre si mesmo e passe a agir segundo o que os espíritos inferiores querem. Tudo bem, aí eu não falo nada. Mas qualquer um que consiga governar seus sentimentos e seus pensamentos, suas emoções, não volta mais para trás, só vai caminhar para frente, tá? Não sei, Marquinhos, eu fugi um pouco do que você colocou, mas sei lá, acho que era para ter falado isso que eu falei, tá? Não, tá tudo certo, João. Tá tudo certo. Alguém mais aí quer participar? Fique à vontade, tá? Um de cada vez, para não ter briga. Boa noite, Sandra. Boa noite, Érica. Chegaram um pouquinho depois. Lúcia. Sejam bem-vindos. Pessoal, esse momento a gente deixa aberto para quem quiser tecer algum comentário, fazer alguma pergunta. Abra o seu microfone e fique à vontade. Cri, 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 cri. Só os grilos, João. O pessoal que acostumou com as palestras, né, João? Que senta lá e só fica ouvindo, né? Aí aqui a gente abre para uma pergunta, alguma dúvida e ninguém se habilita. Ô, João, quando a gente começa a buscar, né, você, às vezes, né, você sai de repente de um zero e quando você começa a se despertar, né, se assim eu posso dizer,
você tende a ir de um extremo ao outro, né? Não sei se você já reparou isso com algum médium lá de Paraná, enfim, algum contato com alguém. A gente tende a ir, né? Bum. E depois você vê que as pessoas, né, tendem a voltar. Esse processo de achar um ponto de equilíbrio é uma coisa, acho que todos nós lutamos com isso o tempo todo, né? Porque nós somos cíclicos. Lógico que a gente tem que ir ganhando aprendizado, mas esse movimento cíclico, não sei se você concorda comigo, uma vez eu vi um estudo, né, que ele tem que ser numa espiral, ele tem que ser, né, subindo, vai de encontro com o que você falou, né, de que a gente não consegue andar para trás, né, tem que sempre progredindo. Só que achar esse ponto, né, de equilíbrio, o Paulo lá de Cambuquira costuma dizer, né, que a gente tem que estar sempre buscando a luz, mas muita luz de uma vez só, a gente não consegue enxergar, né, isso é até físico, né, se eu virar a luminária aqui, ó, pro meu rosto, né, eu vou ter dificuldade de enxergar, e eu, pelo menos, sinto isso e vejo com muitos que nós encarnados aqui, nós temos essa dificuldade, né, de não tornar, né, de não extrapolar o limite da busca. Outros, quando começam a desapegar demais, né, quando tem um contato maior assim com o que é a simplicidade, a humildade, e começa até um desapego, né, do materialismo. Quem era, de repente, né, um buscador assim de matéria muito grande, quando ele começa a desapegar disso, o Paulo de Cambuquira brinca que ele tem que tomar maior cuidado para não entrar num processo de querer virar um bicho grilo, né? De achar que não precisa mais de um carro, que não precisa de uma casa, que não precisa de roupa, né? Enfim. E eu tenho reparado isso em algumas pessoas, assim, que está tendo essa dificuldade de achar um meio termo ou ir subindo de forma gradativa. No espiritismo, você repara isso em alguns médios, assim, essa oscilada no processo dessa autobusca? Não sei se eu me fiz entender. Claro. Sim, claro que sim, Marquinhos. Isso daí é falta de humildade, tá? Isso é falta de humildade na criatura. Por quê? Tá? Quando ela vai do 0 ao 100, né? Achando que pode ir rápido, tá certo? No fundo, isso é o quê? Orgulho. Onde tem orgulho, né, falta humildade. Então é preciso o quê? A experiência, a prática, para que ela realmente comprove que ela não tem o potencial para ir do 0 ao 100 num pulo só. Ela precisa ir por etapas lentas, né? Ela precisa se aperfeiçoar, tá? Então, assim, não é uma crítica a ninguém, pelo amor de Deus, mas isso é uma característica nossa, de habitantes da Terra. Nós temos a tendência, tá, num primeiro momento, de deixar o egoísmo, de deixar o orgulho comandar as nossas ações. É característica do habitante da Terra isso, tá? E todos passam por esse momento, por essa questão. Não só médios. Eu estou aqui lembrando, né? Você assim, né? A gente, quando não conhece um serviço, uma tarefa que quer fazer, tá? Você nunca fez, você está aprendendo, você quer aprender, você quer desenvolver. O que vai acontecer? Você já pensa logo em fazer bem feito, logo de cara. Como fazer bem feito se você nunca fez, se você não tinha conhecimento? Não tem como sair bem feito na primeira vez, nem na segunda. Então você, para poder fazer bem feito, você vai a primeira vez, fica horrível, vai a segunda, melhora um pouquinho só,
vai na terceira, melhora mais um pouquinho, vai na quarta mais um pouquinho, até que com o passar do tempo, você embutiu todo aquele acúmulo de experiências, né, que te levou a errar muito no início e ir acertando aos poucos, até que você chega ao ponto em que você consulta isso daí com mais fidelidade. Então você, lá na frente, você já não começa errando tanto conforme no início. Ah, mas isso é lógico, isso é natural. Sim, a nossa vida de espíritos é uma vida lógica, natural, não tem mistérios, tá? Por isso que eu estou te falando. Como nós ainda somos escravos do orgulho e do egoísmo, tá certo? Em praticamente tudo que a gente vai fazer, o orgulho fala alto logo de cara, tenta dar as cartas. E aí você erra, quebra a cara, fracassa, entendeu? Vai sendo obrigado a repensar. Né? Pode até levar um bom tempo para que isso funcione bem, que você repense bem, mas vai fazer, não tem jeito, tá? É o que eu estava falando para a Marcinha. Quando a gente está falando do espírito, a gente tem que acreditar numa coisa: o espírito é imortal e ele aprende com, né, sucessivas oportunidades que a lei divina dá, onde você irá usar o livre-arbítrio, né, vai experimentar os erros e os acertos, tá certo? Agora, quando você começa realmente a trabalhar a humildade, que é o amor, né? Quando você começa a trabalhar a humildade, fica muito mais fácil. Por que um bom trabalhador, seja espiritual, seja na vida profissional, tá? Por que um bom trabalhador só se constrói ele com muitos anos de prática? Lógico, ele vai errar muito, ele vai vacilar muito, durante muito tempo. Mas vai chegar um momento em que ele vai ser mais humilde. Aí o pessoal diz assim: não, isso aí é experiência de vida, a vida ensina. A vida ensina a ser mais humilde. A vida ensina a ser menos apressado. A vida ensina a ser menos orgulhoso. A vida ensina tudo de bom, tá? Então é assim mesmo. Todo médium, aqui eu costumo usar os 30 anos, tá? Ninguém disse 30 anos e colocou como uma lei, não. Eu que falo. Eu costumo dizer, o médium, para ser um bom médium, é 30 anos de muita aplicação, de muita dedicação. 30 anos. Tá? Tem alguns que conseguem antes dos 30. Tem outros que vão precisar mais de 30 anos. Mas, em média, é 30 anos. Assim como um profissional de qualquer profissão dessas que existem, tá? No meio empresarial, no meio dos pesquisadores, né, costuma-se dizer que o cara só fica bom na profissão dele depois de 10.000 horas de trabalho. Ora, 10.000 horas de trabalho, quantos anos dá? Então o médium, a gente não fala em horas, a gente fala em anos, 30 anos. Entendeu? É o tempo que as pessoas, em média, precisam para amadurecer, para deixar de ser orgulhosas, vaidosas, para começar realmente a pensar mais no conjunto, a trabalhar mais para o bem do conjunto. Né? Entendeu? É o bônus hora, João? É o bônus hora? Bônus horas é trabalhar por amor verdadeiro, né? Verdade. Trabalhou por amor verdadeiro, tem direito a bônus horas. Mais alguém, pessoal? Alguém quer participar? Fique à vontade. No meu aqui, João, 9h29. Tá chegando a hora. Ô, João, essa que vem, eu sei que não vai ter carnaval, mas é feriado. Aí fica a seu critério aí se a gente vai manter ou vai dar o feriado. Depois antes que eu esqueça, né, você pensa nisso aí, depois você me responde. Tá bom?
Não, eu já posso responder de uma vez, tá? Eu vou ter que estar aqui disponível. Então, por mim, podemos fazer, tá? E mesmo que talvez mais 3 ou 4 só que vão dizer que vão poder participar, para mim não tem problema não, tá? Então tá bom. Então tá confirmado. Então, como dizia, então tá joia. Meu amigo pai Congo do Cruzeiro, o falecido Edil, às vezes o trabalho do bar estava vazio, não tinha ninguém sentado na assistência, ele dizia: você que pensa que aqui está vazio, aqui está bem cheio. Né? É isso, João. Rapaz. Eu acho que vale a pena. A gente pode até dizer assim. A gente pode até dizer, sem ser um número exato, mas só como raciocínio. No mínimo, 3 vezes mais desencarnados necessitados do que o número de encarnados. Isso é no mínimo 3 vezes mais. Tá certo, então tá mantido, João. Pra mim tá de pé. Então tá ok. Vamos fazer a prece, encerrar por hoje. Se nós, Senhor, começamos agradecendo a oportunidade, pedindo amparo para a execução da tarefa, ao término, agradecemos pela oportunidade que foi dada, pela proteção que nos foi dada, pelos irmãos encarnados e desencarnados que, com os seus limites, dentro dos seus potenciais de conhecimento e capacidade de ajudar, se esforçam para manter um clima de harmonia, um clima de paz, um clima de proteção contra interferências inferiores. Por todos, Senhor, que se esforçam, de uma forma geral, fica também o nosso agradecimento. Um dia todos nós saberemos a complexidade que envolve todo o trabalho no bem. E aí teremos então a certeza absoluta de que sempre que nos dedicamos ao bem, mesmo que seja individualmente para nós mesmos, mas principalmente quando envolve outras criaturas, nós teremos a noção exata da complexidade que envolve a tarefa. E hoje estamos aqui, reunidos em grupos de encarnados e desencarnados, todos com um objetivo único: aprender sempre um pouco mais. Porque, na verdade, para nós encarnados, sabemos de onde vêm as palavras, mas para os irmãos desencarnados, há 2 fontes preciosas de informações: o que vem do encarnado e o que vem dos instrutores desencarnados que acompanham todos os trabalhos, complementando assim aquilo que os encarnados ainda não sabem ou que não interpretam de acordo com o texto iluminado pelos exemplos e pelos ensinos do nosso irmão Jesus de Nazaré. Ficamos assim então sempre envolvidos pelos bons espíritos, pelas boas companhias espirituais, que garantem para nós uma proteção muito grande e que vão nos ajudando aos poucos a ter mais confiança, mais fé. Vai propiciando que os ensinos espirituais possam entrar pelos nossos ouvidos e fazer residência definitiva em nossos corações. Tudo isso, Senhor, é um trabalho gigantesco da espiritualidade, porque se não fosse assim, os irmãozinhos inferiores conseguiriam nos impedir de caminhar para a frente. Sabemos que eles tentam de inúmeras formas fazer isso, mas encontrando em nós a disposição para o bem maior, para uma escolha mais saudável, eles terão, como têm, mais barreiras, mais dificuldades. Sendo assim, propicia-nos a todos sempre um ganho muito importante
em cada momento de trabalho, em cada momento de estudo voltado para o bem maior. Então fica o nosso agradecimento mais uma vez ao Pai Eterno, ao nosso querido irmão Jesus, a Maria Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade, sem precisar mencionar os nomes, as formas como se apresentam, a cultura que nos mostram, isso tudo não importa. O que importa é o coração de cada um. O que muito nos alegra saber que estamos envolvidos, cercados, nesse momento, por corações muito amorosos. Então, que assim possa ser hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, João. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que participou com a gente. Então, ó, já está todo mundo sabendo que terça que vem está mantido o estudo com o João. E nessa quinta agora, para quem não estava aqui na hora que eu falei, né? Toda quinta a gente tem um estudo com temas diversos. Já falamos sobre reiki, sobre meditação, sobre chakras. E na quinta-feira agora o tema vai ser a ayahuasca. O convidado, tem sempre um convidado que fala sobre o tema. Nessa quinta agora vai ser com Bruno Veiga Valentim, é um pesquisador, um cineasta. Ele promove, ele tem uma página no canal no YouTube que fala sobre essas medicinas. Ele dirige um centro espiritualista em Itatiaia. Ele teve no Fórum Mundial de Psicodélicos na Europa ano passado, retrasado. Então, um cara que está bem antenado assim, nesses temas, né, de expansores de consciência. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre a ayahuasca, né, esse vegetal, todos convidados. Na quinta-feira, 8 horas, no mesmo horário que a gente faz aqui com o João. Vai ser de 8 às 9. Tá bom? Tá bom? O link. Amanhã, o quinto, eu solto aquele link dele, né? Todos convidados. João, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Tudo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.